A ascensão do nazismo. Bom, caso você queira ver logo o vídeo, no caso, você pula pra essa parte aqui pra não escutar meu discurso idiota, tá ok? Mas acho que eu devia falar isso daqui, né? Bom, eu queria falar pra vocês que eu poderia muito bem colocar no título a ascensão da Alemanha nazista, ascensão de Alemanha, isso e tal. Mas alguns certos seres humanos poderiam dizer que eu estou copiando alguém, no caso, né? Então, para evitar uma raça desgraçada chamada haters, eu coloquei esse outro título aqui, né? Para evitar essas pessoas acharem que eu estou copiando essa pessoa, né? Sim, eu me inspirei nessa pessoa para criar esse canal, para criar esse estilo de canal com country balls, essas bolinhas aqui. E assim, eu me inspirei nele, mas não quer dizer que eu tô copiando ele, tá ok? Então, antes de você me hatear dizendo que eu tô copiando ele, veja esse trecho aqui, ok? Bom, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Você já deve ter ouvido falar do nazismo, né? O nazismo foi um antigo tipo de governo adotado pela Alemanha, e a era nazista se deu início em janeiro de 1933, quando Adolf Hitler foi nomeado o chanceler da Alemanha. Mas como é que foi a ascensão do nazismo? Como é que foi a ascensão desse doido aí? Bom, para descobrirmos isso, temos que voltar a 15 anos atrás, em 1918. Nesse ano, a Alemanha e seus aliados tinham sido derrotados e humilhados na Primeira Guerra Mundial pelas potências aliadas, como França, Reino Unido e tudo mais. Os termos de paz que deram fim à Primeira Guerra Mundial foram denominados de Tratado de Versalhes. E esses tratados praticamente ferravam totalmente a Alemanha. Ferravam a Alemanha de qualquer forma, de todas as formas. Ela mandava a Alemanha pagar dívidas altíssimas de reparação para os vencedores da guerra. Ela tinha que ceder alguns territórios seus na Europa e também tinha que abrir mão de todas as suas colônias, entre várias outras punições, como reduzir seu exército. E outra também, que tinha que adotar agora a República como sua forma de governo. Ou seja, o Império Alemão caiu e veio a República de Weimar. Com o final da Primeira Guerra Mundial e com o Tratado de Versalhes, a Alemanha estava totalmente ferrada. Ela estava com a economia no fundo do poço. A inflação estava em um nível gigante. Tipo, a maior coisa que tu pensar é o dobro disso daí, a porcentagem da inflação naquele tempo estava a Alemanha. Todo mundo, todos os trabalhadores, eles ficaram desempregados. Mais de 5 milhões de pessoas ficaram desempregadas. Com isso, o Partido Social Democrata, que era o partido que estava no poder na Alemanha naquele tempo, começou a sofrer duras críticas e muita oposição por causa da economia que estava num nível absurdamente baixo naquele tempo na Alemanha. E com essa grande oposição do principal partido alemão, começaram a surgir vários grupos de direita e de esquerda também, com diferentes ideias, diferentes pensamentos que, segundo eles, poderiam melhorar a Alemanha. Eles tinham ideias de restaurar a monarquia na Alemanha, ou seja, a volta do Império Alemão. Outros que já eram bem mais radicais, eles pensavam em implantar na Alemanha até uma ditadura militar se for preciso. E outros mais de esquerda pensavam em implantar um regime comunista na Alemanha. Com essas diferentes ideias de direita e esquerda, desses grupos aí, começaram a surgir muitos grupos com diferentes ideias, inspiradas nesses grupos de direita e esquerda. Foram mais de 70 grupos que surgiram, e a maioria deles tinham ideias extremamente radicais. Porém, entre esses grupos aí, um se destacou. Em janeiro de 1919 foi criado na Baviera o Partido dos Trabalhadores Alemães, que era um partido bem radical e de extrema direita, porque eles tinham ideias mais puxadas para o fascismo. Em setembro do mesmo ano, um carinha aí chamado Adolf Hitler, ele se afiliou ao partido. E quando ele se afiliou ao partido, ele discursava bastante para os membros desse partido, mas discurso assim, com muita raiva mesmo, com muito ódio. E ele sempre deixava claro que ele era totalmente contra comunismo, capitalismo. Ele dizia que a Alemanha estava ferrada desse jeito por culpa dos judeus, democratas, esquerdistas. Ele era doidão. Era aqueles radicais mesmo da época. E com isso daí, essa galera do partido começou a gostar do Hitler. Achou que ele tinha bastante potencial. E no mesmo ano, em 1919, ele se tornou o presidente do partido.
e ele o renomeou para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, geralmente conhecido como Partido Nazista ou simplesmente Nazi. Bom, já em 1920 foi criada a Polícia Paramilitar de Munique, que era meio que um exército particular do Partido Nazista. Essa polícia também era conhecida como Sturmabteilung, ou SA, abreviando no caso. No início, a SA obviamente tinha poucas pessoas e pouco parlamento, entre outras coisas. Mas com o passar de alguns anos, eles foram ganhando mais adeptos, mais pessoas, mais equipamento, mais armamento, e eles ficaram bem melhores que já estavam no início. Na tentativa de continuar fornecendo dinheiro para os vencedores da guerra, como o Reino Unido e a França, a Alemanha tem uma brilhante ideia, podemos dizer assim, de imprimir dinheiro e mandar esse dinheiro impresso para os vencedores da guerra. Porém, isso só dá severos prejuízos para a Alemanha. Aumenta a inflação, o desemprego, a crise econômica. Isso só ferrou totalmente com a Alemanha. Sério, isso ferrou muito com a Alemanha. E Hitler praticamente estava vendo que era o momento certo para ele. E numa cervejaria em Munique, ele, os membros da SA e os membros do Partido Nazista começam um motim para tomar o poder da Alemanha. Porém, o motim foi facilmente contido, foi totalmente um fracasso. O Partido Nazista foi banido da Baviera e o Hitler foi preso. Hitler fica 9 meses na prisão, apesar de ter sido condenado por 5 anos. Durante o tempo que ele ficou preso, ele teve tempo para escrever o seu livro, que por sinal é bem famoso, chamado Mein Kampf, ou traduzido para o português, Minha Luta. Esse livro teve uma repercussão muito rápida naquela época, por causa do nível da loucura dele, porque ele era bem radical. E esse livro fez o Hitler ser conhecido não só na Baviera, mas sim em toda a Alemanha. Quando Hitler ele saiu da prisão, ele se deparou com uma Alemanha bem melhor de como estava quando ele foi preso. A Alemanha estava se recuperando economicamente do pós-guerra com a ajuda capital norte-americana. Ela está até que se dando bem e melhorando economicamente. E, aquele ponto, em 1918, o Partido Nazista ele tinha apenas um pouquinho mais de 2% de aprovação no Congresso. Era de longe o menor partido da Alemanha. Só que nos anos seguintes isso iria mudar. O crescimento econômico alemão é pausado em 1929, quando a Bolsa de Valores de Nova York estoura, assim iniciando a crise de 29, e os países capitalistas que dependiam dos Estados Unidos para ter uma boa economia se ferraram de vez. E quem se ferrou? A Alemanha. Isso. Com a crise econômica na Alemanha chegou em massa. E ficou bem pior. Devia dinheiro para os vencedores da guerra, teve uma crise econômica e ainda devia dinheiro para os Estados Unidos. E os Estados Unidos não podiam mais ajudar a Alemanha porque estava em crise. A Alemanha se ferrou em dobro. A população sabia que a democracia alemã não estava funcionando. Com isso, partidos fascistas, o Partido Nazista e partidos comunistas começaram a ganhar muito apoio da população e muita aprovação no Congresso alemão. Em 1932, alguns anos depois, o Partido Nazista era simplesmente o maior partido da Alemanha. O Hitler estava muito famoso, todo mundo conhecia ele praticamente. Ele tentou ser presidente, porém não conseguiu. Ele perdeu para Hindenburg. Só que ele não desistia. Ele tentou o da chancelaria, que era o segundo maior, o segundo mais importante na época. Só que o Hindenburg também não gostou muito dessa ideia. Porém, um cara chamado Franz von Papen, ele chegou no Hindenburg e falou assim: Hindenburg, por que tu não transforma o Hitler em chanceler? Tu me transforma em vice-chanceler? Assim, a gente pode controlar ele. Que tal? Aí, ele falou: tá. Então, em janeiro de 1933, o Hitler ele se transformou no chanceler da Alemanha. Meus amigos, a partir daí a Alemanha já estava começando a se tornar nazista. Bom, no mês seguinte, em fevereiro, o parlamento da Reichstag foi incendiado. Muitos suspeitam que foram os comunistas, mas alguns suspeitam que foram até os próprios nazistas. Com o incêndio no parlamento da Reichstag, Hitler fez o presidente assinar uma lei com urgência mesmo,
para prender todos os comunistas que fossem supostos inimigos da Alemanha. Com a nova lei, Hitler consegue se livrar de vários de seus alvos, prendendo jornalistas, políticos, comunistas, opositores dele. Porém, ainda tinha alguns problemas pessoais. A SA queria que eles fossem o principal exército alemão. E isso não deixou muito satisfeito o exército alemão Wehrmacht. E o Hitler sabia também que o SA não tinha condições nenhumas de ser o principal exército, além de ser totalmente despreparado. E outra que ele também tinha criado o seu exército particular com apenas profissionais, que é a famosa SS, entre vários outros problemas. Com isso, Hitler decide eliminar vários de seus alvos numa noite só. Ficou conhecida como a Noite das Facas Longas, onde ele prendeu e matou vários de seus alvos. Como eu disse, Hitler prendeu e matou os seus alvos, que para ele também eram meio que inimigos do Terceiro Reich. Ele também prendeu o vice-chanceler Franz von Papen. Um tempo depois, o presidente da Alemanha, Hindenburg, acaba morrendo. Então Hitler funde os cargos de chanceler e presidente e acaba se tornando o Führer, o líder supremo da Alemanha. E assim nasce o Terceiro Reich, que na minha opinião foi o período mais obscuro da história recente da Alemanha e da Europa também. No início de seu governo, Hitler fez milagres para a Alemanha, que naquele tempo estava ferrada em todos os aspectos. Melhorou a economia, aumentou o poderio militar, dando mais empregos para a Alemanha e assim transformando a Alemanha em uma superpotência novamente. Ela já estava ferrada e em pouco tempo ele transformou a Alemanha de novo em uma superpotência e atingindo uma glória ainda maior como era no Império Alemão. Durante o governo de Hitler também, muitos judeus aos poucos foram perdendo cada vez mais e mais seus direitos. Em 1938, os judeus que estavam na Alemanha, eles foram mandados para campos de concentração em toda a Alemanha. E também nesse período começou a farra das expansões. A Itália invadiu a Albânia em 1936, a Alemanha recuperou a Renânia, que é uma parte alemã muito industrializada que tinha sido ocupada pelos franceses para quitar as dívidas enquanto a Alemanha estava em crise. Em 1938, a Alemanha anexou a Áustria. Em 1938, também no mesmo ano, a Alemanha anexou os Sudetos da Tchecoslováquia. No ano seguinte, em 1939, a Alemanha invadiu metade da Tchecoslováquia e ocupou essa área que ela tinha invadido. E em setembro de 1939, Hitler tomou a sua pior decisão. Hitler queria ligar a Alemanha Oriental com a Ocidental, usando a cidade livre de Denzin para fazer isso. Porém, para isso ser concretizado ainda tinha um obstáculo: a Polônia. Então Hitler manda vários ultimatos para a Polônia ceder esses últimos territórios. Porém, ela fica negando, resiste esses ultimatos. Então, na madrugada de 1º de setembro de 1939, a Alemanha invade a Polônia com mais de 1,5 milhão de soldados, 6 divisões Panzers, equivalentes a mais de 2.500 tanques, e o incrível número de 2.000 aviões da Luftwaffe. Ao saber disso, a França e o Reino Unido declaram guerra à Alemanha, iniciando assim o conflito mais sangrento que a humanidade já presenciou, que poderia ser facilmente evitado a certas decisões de certas pessoas.